pecado, chorou para ter tirado vocês do pecado, chorou tudo isso. E aí, portanto, tantas palavras lendo a Bíblia, e eu me deparei no livro de Salmos, aonde nos diz assim, ó, livro de Salmos, capítulo 116, no seu versículo 12. Ele vai nos dizer claramente assim, ó: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? A partir desse versículo. Eu me deparei com Jesus chorou, aí eu me aprofundei, Jesus chorou por mim e chorou por vocês. Agora me diz uma coisa, o que eu vou dar em troca a Jesus por causa disso, por causa do seu choro por mim? O que eu vou dar para ele? E eu achei este versículo aqui, a qual me diz isso, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Na parte B, começando a parte B, vai nos dizer assim: tomarei eu o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, na presença de todos o seu povo, preciosa é a vista do Senhor. A morte dos seus santos, o Senhor deverás, sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Preste bem atenção, soltaram as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos atrilhos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Tudo que eu passei, Irebaxê, tudo que eu passei na minha vida, eu me deparo com um pequeno versículo na palavra, Jesus chorou. Eu me aprofundo e vejo que Jesus chorou por eu estar fora do caminho de Deus, por eu não conhecer a palavra do Senhor, por eu pecar. Jesus chorou por eu ter feito maldade. Jesus chorou por eu não dar importância à palavra, por eu não obedecer os meus pais, os tios, por eu não obedecer às pessoas que eram mais velhas, por querer fazer as coisas tudo do meu jeito. Jesus chorou por tudo isso. Por quê? Porque tudo que eu fazia antes, eu estava sendo movido e usado pelo Satanás. Então Jesus chorou por isso. Por quê? Porque o que eu sou hoje foi por causa do choro dele. E aí, eu lendo mais um pouquinho, eu me deparo com este versículo, com esse capítulo e esse versículo de Salmo: que darei eu ao Senhor? Mas peraí, o que darei eu ao Senhor? Aí a própria palavra vem nos dizendo: darei sacrifício de louvor, darei o meu eu a Jesus, desfaço de mim mesmo, para que ele cresça em mim. Eu me escondo para que ele apareça, eu me constranjo pela sua glória. Então eu dou ao Senhor o que em troca por ele ter me salvado? A minha vida está nas mãos dele. Então este capítulo e versículo foi o que me fizeram aí estar dando a Jesus a gratidão que ele merece, que sou eu nas mãos dele. Perfeito, pastor. Pastor Núbio, o que mais alegra o seu coração como pastor? Eita, aí... Ai, Jesus. O que mais alegra o meu coração como pastor? Bora lá. É eu ver a trajetória que eu fiz até chegar o pastoreio. E o que mais me alegrou foi que eu passei por cima de tudo. Pedi forças ao Senhor e Deus foi me fortalecendo. Sabe por quê? Porque eu tive propostas para poder ser pastor lá atrás.
entendeu? Só que eu devo obediência à minha cobertura espiritual. Eu não posso atropelar os projetos do Senhor sobre a minha vida, porque o caminho poderia ter sido diferente. Eu não poderia estar aqui com essa convicção que eu tenho de Deus. Mas se lá atrás, se eu tivesse aceitado lá atrás, eu poderia estar fora do caminho do Senhor. Você está entendendo? E tudo a um tempo determinado pela presença de Deus. Em Eclesiastes 2 diz isso para conosco. Há um tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo chegou na minha vida e me alegrou muito. Por quê? Porque eu vi a minha igreja cheia e vi aquelas ovelhas assim. Antes de eu ser pastor, sendo evangelista, eu já fazia o trabalho pastoreio. E isso aqui dali já alegrava meu coração. Imagine agora como um pastor. Você está entendendo? Isso já alegra muito o meu coração. Como eu disse para vocês no começo, eu não tinha sonho de ser pastor. Você sabe o que eu queria ser? Eu queria ser um missionário que pregasse a palavra assim, ó, em tudo que é canto, menos tomar conta de igreja. Aí sabe o que Deus falou comigo? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Seja missionário entre os seus. Depois eu te envio. E com isso, obedecendo a voz do Senhor, já fui para o Paraguai fazer o evangelho, já fui para a Argentina, para Foz do Iguaçu, fui para ir para Belém do Pará, fui para Minas Gerais. Você está entendendo? Pretendo estar na África ano que vem. Você está me entendendo? Então, assim, o escolhido não tem poder de escolha, simplesmente vai e faz o que Deus manda. Perfeito. A minha maior alegria, lembrei agora, o Espírito Santo de Deus fez eu me lembrar agora, foi quando eu fui aí em Belém do Pará. Eu fui fazer uma visita na casa de uma mulher e aquela mulher, estava ela e 2 filhos. Uma filha de 2 anos. E aquela menina estava chorando, rapaz. E ali ela não deixava nós fazer visita. Tava 3 missionários. Eu e mais 2. E aquela menina não deixava nós orar, não deixava nós falar com a mãe dela, só chorando, só chorando. Aí nós temos um presbítero Márcio que ele disse assim, o evangelista, o que está acontecendo, cara? Eu falei, nada, só fale com a mulher aí. E ela recebeu, cara, aí no Belém do Pará as pessoas são muito top. Elas recebem você, eu posso orar, entra meu filho, ora aqui. Elas recebem você, rapaz, é muito recepcionista elas. E aqui dali ele começou a orar lá e eu comecei a interceder na casa da mulher. Eu falei, mas isso aqui não é uma guerra espiritual. Não é guerra espiritual. Aí eu parei aqui naquele momento e falei, presbítero Márcio, vamos fazer o seguinte, isso aqui não é guerra espiritual. Porque você tem que ter o decidimento quando é guerra espiritual e quando o negócio é carnal. Quando é espiritual, você vai guerrear espiritual, mas quando é carnal, você tem que guerrear carnalmente. E aquilo dali, Ingrid, ele parou de orar e falou assim, mas o que acontece? Eu falei assim, eu olhei para a mulher e falei assim, tudo bem com você? Ela falou, tudo. Eu falei, não, não está bem com você. Tem alguma coisa acontecendo na sua vida e não é espiritual. Porque se fosse espiritual, o Espírito Santo de Deus já tinha me mostrado e nós já tinha dado bicuda na cara do demônio. Ela falou assim, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, isso eu quero saber de você, com essas palavras. Isso eu quero saber de você. Com você está tudo bem? Você está boa de saúde? Ela falou, não, estou boa. Eu falei, e a sua casa está bem? Ela falou assim, meu marido faz, acho que é 2 meses que não ia na casa dela. Saiu para pescar, porque o trabalho deles lá é pesca, né? Saiu para pescar e fazia 2 meses que não voltava. E a providência dela tinha acabado. A criança estava chorando de fome. E eu fiquei desnorteado com aquilo. Aí eu falei assim, meu marido faz 2 meses que está fora de casa, está pescando, está trabalhando e tal. E acho que acabou a provisão dentro de casa. A criança está chorando, mas está com fome. Eu falei, tá bom então. É por isso que espiritualmente eu não vi nada, mas carnalmente eu vi. Então, quem é a criança que se cala com fome? Quem é criança? Fala para mim. Eu falei para ela, mas assim, então vamos fazer o seguinte. O que acontece aqui? Você quer alimentação? Nós quer que nós vai comprar uma cesta básica para você e tal? O que você, aonde que eu posso encontrar algum alimento para você aqui? Falou, moço, aqui nós não encontra. Aqui tem dia certo de nós ir para a cidade comprar. Eita. Eu falei, mas
Que conversa, não? Falou, é. Só que ali na venda, ali vende farinha e leite. Eu precisava só de uma caixa de leite para dar o leite da neném. Aí eu peguei e falei assim, ó, eu não tenho muito. Quando a gente vai para esses lugares, a gente não leva cédula, nós não leva dinheiro cédula, entendeu? Nós não leva. Esquece que missionário não vai levar isso. Mas naquele dia, eu tinha recebido uma oferta de uma irmã da igreja, quando eu fui viajar. Ela disse assim, evangelista, leva. Estou te abençoando. Eu falei, filha, Deus já proveu, não precisa. Não, mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu te dar, leva. Eu peguei, coloquei na carteira e fui, né? Fui, viajei do outro dia e fui, ficou ali na carteira. E chegou lá e falou assim, ó, muito eu não te dou, eu não tenho, mas o pouco que eu tenho eu vou te dar. Aí peguei e dei para ela. Gente, era R$ 50. R$ 50. Aqui, o que que eu faço com R$ 50, velho? Aqui não, onde eu moro. Aqui em São Paulo. O que que eu faço com R$ 50? Eu não faço nada. E quando eu dei aquela cédula na mão daquela mulher, ela chorou. Mas chorou de verdade, porque ela falou assim, aqui dá para mim comprar uma caixa de leite, daquelas de 12, com 12 caixinhas, e dá para mim comprar 10 quilos de farinha. Eu falei, bem, leite, farinha? Ela falou, porque a farinha de lá é aquelas amarela, grossa, amarela. Como que é o nome, Ingrid, da farinha aí? É a farinha de mandioca. É, essa daí. A minha aqui é branca. Lá é amarela e É porque, grossa. é porque são vários tipos de mandioca. Esse tipo de mandioca é onde a gente tira o tucupi, tira a goma de tapioca, faz um pouquinho de cada coisa com ela. Então, essa moça falou para mim, essa mulher falou para mim, que dava para eles comer quase um mês. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Então, isso daí foi a minha maior alegria, Ingrid. Então, uma pergunta, Levar pastor. O não senhor, só alimentação espiritual, mas uma alimentação carnal também. Ter esse descendimento numa viagem missionária. na visita dessa casa que o senhor fez, era uma casa assim, tipo de ribeirinhos, de pessoas. É Hum, Ribeirinho. É então é por Ribeirinho, isso. lá não tinha chão assim de concreto, não. Lá era piso, era chão terra batida. E Era as terra casas lá batida, não era de alvenaria, era de madeira, madeira. entendeu? Então era a Entendeu? casa do. Era lá no Bragança, Pará. Ah, em Bragança. É, Perfeito. entendeu? Então assim, eu estava numa casa bem humilde, porque geralmente nesse tipo de casa, as tabernas, elas não ficam tão próximas da casa e não tem a tecnologia. Agora que está começando a chegar a tecnologia de internet, Meu rede celular lá não Wi-Fi. pegava. Pois é, para ter noção, né? Então, muitos estão começando a chegar agora. Faz quanto tempo a sua viagem que foi feita? Foi depois da pandemia. 2020, Não, depois da pandemia. 2021 para 22. Acho que foi 2022, 2023. Uma coisa assim. 22 para 23. E nessa época, pouquíssimas pessoas tinham energia, tinham poços de águas artesanais, que eles têm que cavar um poço lá, fazer um Aonde nós poço. estávamos, para você ter ideia, aonde nós estava, entrava água lá, ia água lá 2 vezes no dia. Uma era 6 horas da tarde e outra 6 horas da manhã. Verdade. Era essas. A fiação lá de luz para chegar lá, menina, meu É uma Deus. luta. É uma luta. Para chegar água, então, meu Deus do céu. Tem que ser Mas uma é nesses caixa, lugares que a gente vai. é Nesses uma lugares que a gente caixa vai. d'água para distribuir para 4 a 5 casas. E a caixa d'água Exatamente. é de 1.000 litros. Exatamente. É Isso, uma caixa Ingrid, d'água. isso quando o hospital de carro-pipa entra. Porque aqui tem Não, uma mas lá é parte poço. aqui. Mas lá é poço, Nem é pro mas é o carro-pipa. seguinte: É é porque um eles têm que poço, cavar para achar a água para poder é um distribuir. poço para várias casas. Isso. Por isso Sério? que vai 2 vezes por dia. Porque, um exemplo, eles deixam o poço encher das 6 da manhã às 6 da tarde, aí libera água para a população. E das 6 da tarde é 1 hora que a bomba fica ligada. E depois só vai ter no outro dia, porque o poço precisa encher. Aí agora eu digo a vocês, e quando falta energia, como é que funciona a bomba?
Eita. O meu padrasto, eu sou de família ribeirinha. O meu esposo também. A minha mãe, ela não mora na beira do rio, mas ela mora na estrada mesmo de terra. E a minha sogra mora na beira do rio. E graças a Deus as duas estão bem melhor de vida, mas as duas moraram em casa de palha, que não tinha parede. Que era só 3 afincados, né, amor? 3 não, 4, os pilares afincados, né, como é, de perna manca grande, não é isso? Isso. E a palha. E a água, eles tinham, para eles tomarem banho e escovar o dente, era água do rio. Porque não tinha energia. E quando passou a ter energia, era fincado na beirada vamos supor, a casa ela fica no meio do terreno. Para quem mora no chão de terra, é no meio do terreno e a estrada fica lá longe para você chegar na estrada, para poder pegar um ônibus para você ir para a cidade fazer suas compras do mês. E o ônibus ele tem hora para entrar e para sair da cidade grande. E se você perder o ônibus, você vai ter que ter um parente na cidade grande para você poder voltar para sua casa no outro dia. Você não pode perder o ônibus. O ônibus ele vai e volta todos os dias. Mas antes o ônibus ele ia 2 vezes só na semana. E você não podia perder essas 2 viagens. Então já pensou no mês você tem que fazer 2 viagens para você comprar o do mês todinho. Imagine essa mulher, ela passou 2 meses sem o mantimento porque o marido irresponsável não voltou. E Deus ele foi lá, nossa, olha, Mas às vezes, Ingrid, não é nem irresponsável. glória a Deus. Às vezes é porque é o seguinte, eles explicaram lá para mim, eu também pensei isso daí. Mas o que eles explicaram é que quando eles saem para pesca, eles só voltam quando eles pescam. Quando eles, sim. Quando eles Mas, pescam. mas Mas eu vou. Mas tem. tem, Tem. Você sempre entendeu? tem. Sempre tem, entendeu? Então isso foi uma experiência que eu vivi profundo aí em Belém do Pará. Teve outra também que o rapaz ele não andava, ele estava aleijado e a gente entrou na casa dele para orar. Deus fez com que nós fizemos um ato profético lá. Fizemos o ato profético, ele voltou a andar mancando no ato profético, tá? Em Belém do Pará, em Bragança, Pará, aconteceu isso. No meio do ato profético, ele começou a mancar, certo? Nós saímos de lá e deixamos ele mancando. Para quem foi não receber, se rastejando pelo chão, tá? Saímos de lá ele mancando, tá? E nós fizemos uma cruzada. Foi 2 dias antes da cruzada. Quando nós fez a cruzada, esse camarada, ele saiu da casa dele andando, acho que foi 3 ou 4 quilômetros para chegar no local da cruzada, no campinho lá. Ele chegou andando lá, certo? Pulando, glorificando a Deus lá. Então eu vi assim, ó, milagres a olho nu. Deus fazer milagres a olho nu, assim eu vi. É por isso que eu falo para você, Ingrid, eu não me canso de fazer missões por este mundo afora. Não me canso de fazer missões por este mundo afora. Você está entendendo? E nós vamos em lugares aonde ninguém quer ir. Tem pessoas que falam, eu sou missionário. Me perdoe aqui. Me perdoe. Tem pessoas que falam que eu sou missionário. Mas ser missionário para ir pregar em igreja grande, que tem 500, 1.000, 2.000 membros, que sabe que vai dar oferta, vai sair de lá com ofertona, com o bolso cheio de oferta, é fácil. Agora vai aonde você tem que se doar, você tem que pagar a sua passagem e ir lá e levar a palavra do Senhor, levar a alimentação espiritual, alimentação carnal. Vai lá. É poucos que querem ir. Ah, não tem oferta, eu vou fazer o quê? Então, vai lá, me perdoe, porque eu não sei se esse é o teu chamado, mas o meu chamado é totalmente diferente do que o teu. O que eu sei de missão é uma coisa, o que você sabe é outra. Porque quando eu estava no Ceará, vou falar para você, quando eu estava no Ceará fazendo missão, tinha um cara fazendo missão, postou lá, eu estou fazendo missão no Ceará.